Vamos falar hoje sobre crises hipertensivas, gente, de uma maneira direta, de uma maneira bem objetiva para vocês. Então, aproveita, apaga o celular ou coloca no modo avião, é rapidão. Se você quiser, acelera o vídeo, pausa, volta, faz do teu método, do teu jeito. Mas se inscreve antes, põe um joinha aí para me ajudar também, agora que eu estou realmente dentro do YouTube mesmo, graças à ajuda de vocês. Valeu? Muito obrigado. Então, pessoal, crises hipertensiva. Vamos direto ao ponto. Primeira coisa que vocês devem levar em consideração a essa situação é o seguinte: estamos diante de um quadro onde a PA do teu paciente, ou seja, a pressão arterial do teu paciente, está severamente aumentada. Ponto. Tá? Então, pegou uma questão de prova, um caso clínico, ou até mesmo na vida prática, com um paciente com uma pressão arterial muito elevada, coloca o pé ali atrás, analisa com calma, respira. Estou diante de uma emergência hipertensiva, de uma urgência hipertensiva. Será que é uma pseudocrise hipertensiva? Tá? E isso a gente vai ver aqui hoje, tá? Justamente quais pontos são mais relevantes. Tá bom? Vamos seguir, então. Então, como eu comentei com vocês, estamos diante de um quadro de uma pressão arterial severamente elevada, tá? Severamente alta, tá? Alguns livros trazem valores que variam bastante, sabe? Principalmente em relação à pressão diastólica do teu paciente, tá bom? Aí eu coloquei para vocês, um paciente que tenha uma pressão arterial sistólica acima, maior ou igual a 180, e uma diastólica maior ou igual de 110 a 120 milímetros de mercúrio. Paciente esse que é um hipertenso conhecido, tá? Então, ele é um paciente hipertenso que provavelmente abandonou o tratamento, está fazendo uso de forma incorreta da sua medicação e deve ter se entupido de sal, alguma coisa do tipo, e teve um pico, teve uma pressão arterial severamente aumentada, tá bom? Então, isso gera muita dúvida, porque alguns alunos se prendem muito ao valor exato, certo? E vocês não podem se prender tanto ao valor exato, porque existem outras situações onde a pressão do teu paciente não está tão alta assim, ou seja, uma pressão diastólica que não está acima de 120, por exemplo, pode estar simplesmente acima de 100. Por exemplo, eu posso estar diante de uma grávida, certo? Uma gestante, chega lá para ti, 32 semanas de gestação, certo? Com uma PA de 160 por 105. Aí você fica assim, ah, não, mas emergência hipertensiva, urgência acima de 180. Sou maluco, então. Porque estamos diante de uma exceção, certo? Então, não é o valor em si o foco de vocês. É um contexto global, tá? É um contexto individualizado para cada situação. Claro que a gente vai ver o manejo, a conduta na grávida, principalmente numa situação de pré-eclâmpsia, iminência de eclâmpsia, síndrome de HELP, tá? É uma situação de extrema gravidade, tá bom? E a gente precisa saber manejar, precisa saber ter noção do que está acontecendo, beleza? Então, só para vocês já ficarem cientes, existem situações onde o teu paciente nem é hipertenso e ele pode ter uma crise hipertensiva, tá? A gente vai ver no decorrer da aula, tá bom? Então, vamos lá por conceitos. Então, já vi essa questão da PA severamente alta, questão de valores em paciente hipertenso, em pacientes não hipertensos. E um outro detalhe fundamental, pessoal, para vocês já colocarem na mente, é a situação de dano em algum órgão-alvo, ou órgano branco, certo? Por exemplo, é um paciente que tem essa PA severamente aumentada, certo? E já tem alguma manifestação ou outra de dano cerebral, certo? De dano a nível de coração, de dano pulmonar, de afetação renal,
sabe? Então, aqui dentro englobam patologias ou englobam situações onde eu preciso analisar uma situação de um AVC isquêmico, AVC hemorrágico, uma encefalopatia hipertensiva, certo? Um infarto agudo de miocárdio também entra aqui, certo? Que pode vir a ser desencadenado por um pico pressórico desses. E eu preciso saber, mais uma vez, diferenciar se eu estou diante de uma emergência hipertensiva ou de uma urgência hipertensiva, tá bom? Aos poucos, a gente vai aprendendo esses detalhes. O primeiro ponto que eu quero tocar com vocês é o conceito de hipertensão maligna, que eu deixei ali com um asterisco, inclusive. Vou só tomar uma água. Beleza. Hipertensão maligna, gente, não é mais usado na prática, tá? Esse termo é um termo antigo, certo? Antigamente não existia tratamento eficaz. Então, tinha-se um paciente portador de hipertensão maligna, um paciente com retinopatia grau 3, ou seja, aquele com exudado algodonoso ou com hemorragia a nível de retina. Ou um paciente com retinopatia grau 4, imagina, papiledema. Então, esse tipo de paciente, principalmente se já tivesse também uma nefroesclerose, sabe, tivesse uma encefalopatia, ele era considerado um paciente com uma hipertensão maligna, certo? E por que esse nome maligna? Maligna porque o pronóstico desse paciente era o mesmo pronóstico de um paciente com câncer avançado. Então era péssimo o pronóstico, certo? Mas com o tempo os medicamentos foram evoluindo, certo? E esse termo foi saindo de uso, foi perdendo o seu uso. Além do que, esse termo, se vocês pegarem para entender, olha só, estou diante de um pico pressórico, de uma situação de uma pressão muito alta, onde eu tenho dano cérebro, rim, retina, coração. Então, o tal da hipertensão maligna, que já não é mais usado, nada mais é do que o que a gente chama hoje de uma emergência hipertensiva. É o que acabou virando hoje, certo? Onde eu tenho uma pressão severamente alta com dano em um órgão-alvo. Tá? Então, esse termo aqui, gente, ó, pode pegar aí a caneta de vocês, que vocês tiverem na mão, que eu tenho certeza que não é o celular, e cai fora. Já não é mais usado. Beleza? Urgência hipertensiva e emergência hipertensiva. Direto para vocês, sem enrolação. Urgência hipertensiva é uma situação também de uma pressão arterial severamente elevada, perfeito, já falei isso 1000 vezes até agora, só que eu tenho a ausência de uma lesão aguda de órgão-alvo, tá? Ou seja, estou diante de um paciente assintomático, tá? Assintomático, não apresenta lesão aguda de órgão-alvo. Então, nessa situação, estamos diante de uma urgência hipertensiva, certo? E é importante porque o nosso tratamento não vai ser parenteral, vai ser via oral. Às vezes até eu vou mandar esse cara para casa e essa pressão dele eu baixo durante dias, durante semanas. É um outro paciente, é uma outra abordagem, certo? Não é algo assim que vocês precisam se desesperar, vamos dizer assim, tá? Então, como palavra-chave para urgência hipertensiva, a gente pode considerar ausência de lesão aguda de órgão-alvo. E valores? Gente, valores estão ali, é o mesmo valor. Maior ou igual a 180 por 120 ou 110, depende do teu livro, tá? Mas não tem lesão aguda de órgão-alvo. A emergência hipertensiva, por sua vez, estamos diante de um quadro onde o teu paciente apresenta uma lesão aguda de órgão-alvo. Ou seja, é um paciente sintomático, certo? Isso é importante vocês entenderem. Nessa situação, nosso paciente precisa de um tratamento parenteral. É um paciente que vai ficar internado.
É um quadro que eu tenho que ficar em cima monitorando esse paciente. É uma emergência hipertensiva. Precisar de uma série a mais de exames para buscar realmente que órgão que está afetado nessa situação. Tá? Então, estamos diante de uma emergência hipertensiva. E valores, os mesmos. Tá? O diferencial aqui é o órgão-alvo. Não se esqueçam disso. E o detalhe fundamental é que uma urgência hipertensiva pode evoluir para uma emergência hipertensiva, certo? Quando eu não tinha afetação de órgão-alvo e agora eu tenho uma afetação aguda de órgão-alvo. E a emergência hipertensiva pode evoluir, por sua vez, para a morte do nosso paciente. Vou fazer uma caveirinha aqui, certo? Então, é um quadro que tem que ser abordado com cuidado, tá? Pseudocrise hipertensiva é uma situação onde teu paciente aparenta estar com uma urgência ou uma emergência hipertensiva, só que vocês vão ver que a origem desse pico pressórico, dessa situação, dessa PA tão alta, provavelmente é uma origem emocional, talvez. É uma paciente que acabou de ser assaltada, é o pai que teve uma discussão com o filho em casa, sabe? Então, o meu manejo não é um manejo com tratamento antihipertensivo. Às vezes é um manejo com tratamento ansiolítico, certo? Às vezes uma pseudocrise é um paciente que consulta por uma crise migranhosa. Então, o nosso tratamento, o que a gente tem que tratar? A migranha. Enquanto não acalmar a dor de cabeça desse paciente, a pressão não vai baixar, certo? E não é urgência e nem emergência, é uma pseudocrise, tá bom? Esse é um conceito que confunde às vezes, principalmente em prova, tá? Mas é fundamental para vocês diferenciarem urgência de emergência hipertensiva. Vamos seguindo. Deixa eu apagar ali, hipertensão maligna. Fechou. Urgência hipertensiva, pessoal. Os conceitos básicos vocês já pegaram. Conceitos de valores, de PA severamente alta, de um paciente que é assintomático, ou seja, sem lesão aguda de órgão-alvo. Tranquilo. Agora, o que eu faço? O que eu faço? Como que eu abordo esse paciente? Então, vamos lá. Chegou para vocês um paciente lá, você está lá no teu internato, você está no setor de urgência do teu hospital, ou você está no 4º ano, que seja, 5º ano, está lá no hospital, enfim. Chegou lá uma mulher, PA de 200 por 115, vai. 200 por 115. O que eu faço, meu Deus? Vamos lá. O primeiro passo é confirmar essa PA com técnica adequada, tá? Porque eu não sei quais foram as circunstâncias que o pessoal da triagem aferiram essa PA. Tá? Também não sei se o aparelho está bem calibrado, eu não sei. Então, vamos conferir, certo? De novo, com uma técnica adequada, que vocês já estudaram, já aprenderam, tá bom? E tem que praticar mesmo várias vezes. Segundo passo, extremamente importante agora. Já conferi, realmente está severamente alta. Segundo passo, eu vou afastar a existência de alguma lesão aguda de órgão-alvo, certo? Porque eu quero descartar uma emergência hipertensiva, tá bom? Então, como que eu afasto isso? O que é um órgão-alvo? O que é um órgão branco? Vamos por partes. Cérebro, coloquei aqui para vocês. Cérebro. Como eu descarto uma lesão já com acometimento cerebral? Vamos para a semiologia, pessoal, certo? Então, a primeira coisa, nível de consciência. Então, estamos diante de uma paciente ou um paciente lúcido, orientado em tempo, espaço e pessoa, colaborador, um Glasgow 15 de 15, sabe? Então, não sei, começo a afastar suspeita de lesão cerebral. O que mais? O senhor está sentindo alguma dor de cabeça? Alguma alteração visual? Não, doutor.
Dor de cabeça, não. Também não. Nenhuma alteração visual, não. Tem algum sinal de déficit neurológico focal? Por exemplo, perda de força, uma hemiparesia, uma hemiplegia, desvio de comissura bucal, uma pitose palpebral? Não tem. Estamos descartando uma emergência. Estamos descartando uma suspeita de um AVC, quem sabe, né? Vamos descartar. Beleza, o que mais? Tem rigidez de nuca? Não, também. Então, nessa situação, acabamos de descartar uma lesão a nível cerebral, provavelmente. Certo? Quero pedir um exame, tomografia computadorizada? Pé atrás, não vamos pedir exame à toa. Às vezes, fazer o paciente gastar, tá? Tem situações que a gente vai pedir mesmo. A gente vai ver hoje, inclusive, tá? Coração. Como que eu descarto também lesão a nível do coração? Semiologia de novo. Tô com o meu esteto ali, vou para minha ausculta cardíaca, certo? Tem ritmo de galope, tem o B3 ali associado, um B4, quem sabe? Não, não tem. Beleza. Não tem ritmo de galope, não tem sopro, pode estar um pouquinho taquicárdico, tranquilo, tá? Que mais? Pulmão, murmúrio vesicular, conservado em ambos hemitórax. Tem estertores crepitantes? Não tem estertores crepitantes, certo? Então, fazendo isso, pessoal, eu estou descartando, desculpa, uma lesão a nível do coração. Posso complementar com um eletro? É claro, um eletro ali à beira do leito, você faz rapidinho. Posso fazer um eletro, posso fazer um eco transesofágico, posso fazer até mesmo um raio-x de tórax. Não custa nada. Posso fazer, tá? Porque o nosso objetivo aqui é afastar uma emergência hipertensiva, certo? Então, o nosso segundo passo é esse, afastar a existência de lesão aguda de órgão-alvo, o que caracterizaria uma emergência hipertensiva. Show! Tá? E o rim é a mesma coisa. Um EAS para buscar hematúria, sabe? Os eletrolitos. Posso ver a glicemia capilar. Geralmente eu esqueço, né? Eu esqueci de colocar aí para vocês, mas é interessante a glicemia capilar também, porque o teu paciente é hipertenso, às vezes ele também é diabético, sabe? Ele forma uma síndrome metabólica nesse paciente. Então, avalio num contexto geral também. Certo? Então, também descartamos uma emergência hipertensiva. Importante ressaltar a questão da pseudocrises, certo? Então, na minha anamnese, eu faço esse levantamento se o paciente passou por algum episódio estressante nessas últimas horas, alguma briga, algum conflito, algum trauma, certo? Alguma surpresa, justamente para descartar essa pseudocrises. Se o teu paciente tem um quadro, por exemplo, de enxaqueca, né, uma migranha, ou uma cefaleia tensional, por exemplo, como eu comentei com vocês, transtornos relacionados com ansiedade, até mesmo glaucoma, certo? Enquanto o teu paciente tiver com essa enxaqueca, tiver com essa cefaleia tensional, essa PA não vai baixar, certo? Então, eu preciso tratar a cefaleia, e a PA vai baixando. Tá? Então, eu trato a causa base e não a hipertensão. Essa é a situação da pseudocrise. É diferente. Tá? Então, considerando em si, descartamos pseudocrises também, estamos diante de uma urgência hipertensiva. E por que esse paciente entra numa situação de uma urgência hipertensiva? Na grande maioria das vezes, pessoal, é pelo abandono do tratamento. Então, o paciente simplesmente fala assim, não estou me sentindo mal, não preciso tomar esse remédio. E o doutor me receitou esses 2 comprimidos, ou um comprimido. O foco aqui que eu quero falar para vocês não é o remédio em si, seja um IECA, um BRA, um antagonista de canal de cálcio, seja um diurético tiazídico, enfim, não estou nem aí porque ele está tomando. O que eu estou falando para vocês é que ele deixou de tomar, tá? Porque provavelmente foi mal instruído, tá? E como não está tomando, não está tratando, não está controlando a PA, ela vai acabar numa situação dessa de urgência hipertensiva, tá?
qual a nossa conduta, tá? Então, descartamos tudo e chegamos a essa conclusão. Estamos numa situação de uma urgência hipertensiva. O que eu faço? A conduta da urgência é o seguinte, pessoal. O livro, se vocês pegarem o Harrison, o 12 de outubro, Farreiras, enfim, eles vão falar para vocês. Primeira conduta é colocar o paciente no local calmo. E com essa medida, a pressão dele já cairia em torno de 20 a 30 milímetros de mercúrio. Só dele estar no local calmo. Agora eu quero saber onde, em que emergência, em que hospital, que eu tenho lá uma salinha calma com ar-condicionado, Netflix, passando Crepúsculo. Sei lá, Crepúsculo, o cara vai passar raiva. Ou seja, passando alguma coisa na TV para o paciente estar no local calmo. Então, essa medida é uma medida teórica, tá? Porque na vida real é quase impossível. Porque eu estou tratando o nosso paciente com uma urgência hipertensiva aqui, mas do lado tem alguém passando mal, ali na frente tem uma mulher reclamando de dor abdominal, sabe? Tem uma ambulância chegando. Então, vocês sabem como é bem corrido. Então, teoricamente, vamos colocá-lo num local calmo. E aí, a minha conduta depende dessas perguntas, certo? Qual a velocidade da queda dessa pressão arterial? Ou seja, eu quero que essa pressão caia em horas, dias, semanas ou até mesmo em meses, certo? Qual é a meta inicial para onde eu vou baixar essa pressão, tá? Também preciso saber até onde eu posso baixar, tá? E qual remédio eu vou utilizar, qual fármaco eu vou utilizar. Então, por partes. A primeira pergunta, qual a velocidade da queda? A velocidade, pessoal, pode ser em horas e pode ser em dias. Quando eu baixo em horas? Em horas, eu deixo para situações como aneurismas. Tá? Então, o paciente tem um aneurisma, mas eu não falei aneurisma dissecante, não falei aneurisma roto. Estou falando que ele tem um aneurisma. Tá? Então, meu interesse é que essa pressão baixe. Em horas. Tá bom? Porque se for um aneurisma dissecante, é uma emergência hipertensiva, tá? Pelo amor de Deus. Tá bom? Ou o paciente tenha uma história prévia de emergência hipertensiva, tá? Então, leve em consideração baixar em horas. Ou um paciente que tenha fatores de risco, de complicações, tá? Um paciente já infartado, sabe? Já é um paciente, assim, mais delicado. Então, eu posso baixar em horas, tá? Qual paciente eu baixo em dias ou semanas? Um paciente mais idoso, eu baixo depois de uma semana, para vocês terem noção. Então, um paciente muito idoso ou que tem alguma doença vascular mais grave, eu baixo dentro de dias, semanas. Não preciso baixar tão rápido assim. Não é que eu nem preciso, eu não posso baixar tão rápido, tá? Por quê, pessoal? Essa questão da velocidade é muito importante. Se eu reduzir muito rápido essa PA, eu posso levar a uma isquemia ou um infarto tecidual. Porque essa PA elevada, ela estava elevada, essa pressão, para conseguir vencer essa resistência vascular, sabe? Então, alta assim, ela conseguia irrigar os órgãos, certo? Então, se eu baixo muito rápido, alguns tecidos vão ficar sem sangue e, por consequência, vão sofrer uma isquemia ou um infarto. Tem perigo isso? É claro que tem. Se eu faço isso, eu posso levar o paciente a ter um AVC isquêmico ou até mesmo um infarto agudo de miocárdio, se eu baixo muito rápido, certo? Então, eu acometo cérebro, coração, tá? Então, não posso. Tá? Então, horas, naquelas situações, dias e até mesmo semanas. E aqui também anda lado a lado, basicamente com essa mesma explicação, a meta.
que eu vou baixar essa pressão arterial. Por quê? Ali traz assim uma meta de 160 por 100, né? Então eu quero que ela fique abaixo de 160 por 100. Legal. Uma coisa, eu não posso baixar muito também. Assim como eu expliquei agora sobre a velocidade. Então, se eu faço essa pressão despencar muito rápido e para, por exemplo, 120 por 80, eu estava diante de uma urgência hipertensiva e eu desencadeei no meu paciente um infarto agudo de miocárdio e um AVC isquêmico. Vou matar ele por uma medida dessa. Então, não posso fazer isso. Nem baixar muito e nem muito rápido. Tá? E aí, o que acontece sobre a meta? Os valores, pessoal, não são regras específicas. Vocês não podem se prender. Lembrem disso, o tratamento a nível da cardiologia é muito individual. Tá? Então, o meu foco aqui é menos que 160%? É, mas eu acho muito mais interessante esse foco aqui, ó, da pressão arterial média, que tem que baixar aí, ou seja, de 25% a 30%, beleza. Aí faz muito mais sentido, tá? Por quê? Eu não posso baixar muito mais do que essa minha pressão arterial média de 25% ou 30%. Se eu estiver numa situação onde o paciente tem uma pressão, por exemplo, de 260 por 140, se vocês fizerem a conta da PAM dele, tá bom? E eu baixar essa pressão dele para menos que 160 por 100, vai ultrapassar isso aqui. Então, eu estou baixando muito mais do que o ideal. Por quê? Porque a pressão dele estava muito elevada. Então, o valor tão alto assim vai ficar acima desse 160 por 100. Então, esse aqui é muito mais interessante, a PAM. E para quem não sabe, vamos calcular rapidão uma PAM. Rapidinho, aí todo mundo já pega, porque tem uma fórmula. Então, vamos supor que a pressão da nossa paciente Laura, aqui, ela tem uma pressão de 120 por 80. Vou fazer um cálculo bem rápido. Desculpa a minha letra. 120 por 80. Tranquilo. Beleza. Qual é a PAM da Laura? Como que a gente faz? A fórmula é o seguinte, pessoal. PAM vai ser igual à pressão arterial sistólica, vou fazer de forma bem resumida, tá? Pressão arterial sistólica mais, isso aqui é um mais, tá? Tá feio, mas é um mais. Pressão arterial diastólica vezes 2 dividido por 3, tá? Então, no caso da Laura aqui, o que a gente teria que fazer? Vamos fazer todo mundo junto aí. 120, que é a sistólica, mais PA dela diastólica, 80 vezes 2 dividido por 3, né? Então, vocês já fizeram em casa aí, rapidão, basicamente vai ser 120 mais 160. Espero não estar errando a tabuada de 2. 120 mais 160 dividido por 3. Passo a passo. 120 mais 160, 280 dividido por 3. A PAM da Laura é 93. Desculpa. Entenderam? Então, esse é o cálculo que eu necessito fazer no meu paciente, porque eu preciso cuidar isso aqui, ó. Peraí, deixa eu circular certinho. Isso aqui. Tá? Então, não posso baixar mais do que isso a PAM dele. E agora vocês sabem calcular a PAM, a pressão arterial média. Show! Não sei nem porque eu falei isso, mas já falei e foi muito importante. Beleza. Então, já entendi, tá? Que eu não posso baixar muito rápido, que eu não posso baixar muito. E como que eu vou baixar essa pressão? Da seguinte maneira, pessoal. Que fármaco eu posso utilizar? Então, se eu vou realizar essa diminuição da PA dele em horas,
eu posso utilizar um agonista adrenérgico alfa-2, no caso uma clonidina, certo? Ou um captopril, um IECA, tá? Importante, via oral. E claro, colocar o paciente num quarto calmo, não se esqueçam, coloquei o paciente num quarto calmo, um captopril via oral, em horas, tranquilo. E se eu vou para dias? Se eu vou para dias, pessoal, eu levo em consideração alguns detalhes. Primeiro, se o paciente parou de tomar, certo, o remédio dele, que ele volte a tomar o remédio dele. Então, se ele estava fazendo tratamento na casa dele com losartan, um comprimido por dia, que amanhã ele continue tomando de novo. E depois de amanhã, é por aí, sucessivamente. Tá? E retorne a consultar, só que por consultório, para justamente fazer esses ajustes no seu tratamento. Tá? Se for um paciente que, basicamente, se entupiu de sal, num churrasco, alguma coisa do tipo, que ele não volte a comer tanto sal assim. E que se ele estiver fumando ainda, que ele abandone o tabaco. E que se ele estiver bebendo ainda, que ele beba menos. Não abandone a cerveja, não. Cerveja ele pode tomar uma cervejinha, mas tem que beber muito menos. Tá bom? Então isso eu levo em consideração. Tem dias, semanas. Tá? Então nosso ponto inicial aqui justamente é reiniciar o tratamento, iniciar um tratamento, optimizar um tratamento. Então, eu posso otimizar, eu posso reiniciar, eu posso iniciar o tratamento dele. E, muito importante, de forma individual. Tá? Como que eu posso fazer isso? Eu posso utilizar um bloqueador de canal de cálcio, por exemplo, como eu deixei anotado ali para vocês, né? Um amlodipina, com um IECA ou um BRA. Ou, tá? IECA ou um BRA. Tá? Não IECA mais um BRA. Você não é maluco de fazer isso. Tá bom? Então, é uma saída. E claro, que esse paciente volte consultar dentro de alguns dias, né, no cardiologista dele, para realizar uma melhoria ou uma avaliação desse tratamento dele. Tá bom? Porque aqui a gente está num quadro de urgência, tá? Eu coloquei para vocês ali em vermelho uma observação também muito importante. Nifedipina sublingual, nunca. Vocês nunca vão fazer isso, tá? E por incrível que pareça, sempre cai em prova, tá? Então, se cai na tua prova lá, que a opção de tratamento é nifedipina sublingual, uma alternativa tu já eliminou. Porque isso aí tá errado. Isso não se faz. Antigamente faziam, tá? Mas qual que era o problema disso? O problema é que a nifedipina sublingual, a queda dessa PA era imprevisível, tanto em velocidade quanto em quantidade. Então, ela também baixava além dos 30% da minha PAM, que eu ensinei para vocês como calcular agora. Então, a nifedipina sublingual aumentava em muito o risco do teu paciente ter um AVC isquêmico ou um infarto agudo de miocárdio. Tá? Então, nunca, jamais, em hipótese alguma, a gente vai fazer nifedipina sublingual. Nós temos as outras opções. Tá bom? Tranquilo. E sobre se necessita internação, eu comentei com vocês. O paciente vai ficar em observação no quarto calmo, tranquilo, certo? Melhorou, estabilizou, vai embora para casa. Tratamento ambulatorial, tá? Com a indicação de voltar em breve. Valeu! Emergência hipertensiva agora, pessoal. Falamos bastante sobre a urgência hipertensiva, PAM, vários detalhes que todos esses detalhes vão ser levados em consideração aqui. Então vai ficar muito mais tranquilo, tá? Então de forma mais rápida, já vamos terminar. Emergência hipertensiva, já sei valor, certo? Já sei que aqui é onde eu tenho lesão aguda de órgão-alvo, tá? Então tranquilo. O que eu já tenho que levar em consideração também, já que estávamos falando sobre tratamento agorinha, aqui eu já penso em drogas parenterais. Então a história vai mudar aqui.
drogas parenterais, certo? Não posso esquecer, como eu comentei no começo da aula com vocês, valor acima de 180 por 110 ou 120 num paciente hipertenso prévio. Mas aqui eu posso ter a situação de um paciente que nem era hipertenso, tá? Que desenvolveu essa situação, esse quadro de uma PA severamente alta, como, por exemplo, a gestante, a grávida em pré-eclâmpsia. Por isso que eu deixei o não para vocês aqui em vermelho. Tá? Uma situação de extrema importância. Tá? Pré-eclâmpsia, com iminência de eclâmpsia, como a eclâmpsia, síndrome de HELP. Tá? Então, leva em consideração. Nessa situação, esse valor eu não espero que ele chegue acima dessas cifras. Se estiver acima, vai ser do mesmo jeito, mas às vezes pode estar abaixo dessas cifras, tá? Que outra situação? Um jovem, paciente jovem, não hipertenso de novo, só que intoxicado por cocaína, tá? Então, um paciente desse, também eu não preciso esperar que ele tenha uma PA tão elevada assim, para tratá-lo como uma emergência hipertensiva. Ou até mesmo uma criança, um menino de 7 anos de idade, olha lá que legal, edema facial, oligúria, é estranho, né? Edema, oligúria, hematúria, hipertenso. E há uns 15, 20 dias atrás teve um quadro de faringoamidalites. Sim, síndrome nefrítica. Pode ser também considerada uma situação de emergência hipertensiva. Enfim, existem outras situações, pessoal, questão da crise tirotóxica, de um feocromocitoma, mas calma, vamos por partes, tá? Então aqui, o meu ponto de partida é esse, tá? O ponto onde eu tenho lesão de um órgão-alvo. Então eu preciso daquela avaliação clínica e laboratorial. Para quê? Para descobrir que órgão está afetado. Então, se eu estou suspeitando que o paciente está, que nem aquela foto ali de cima, dor precordial, que se irradia ao membro superior esquerdo ou para o pescoço, dormência, sabe? Falta de ar, tudo típico de um infarto ou de um síndrome coronariano agudo. Gente, os exames a serem solicitados para confirmar, para melhorar nossa suspeita, um eletro, enzimas cardíacas, o que a gente vai ver na aula de infarto, certo? Se eu estou suspeitando de uma lesão a nível cerebral, ou seja, um paciente com déficit focal neurológico, um paciente com muita dor de cabeça, não é migrânia, não é tensional, alteração visual, gente, tomografia de crânio. Preciso saber se esse cara está tendo um AVC. E principalmente se esse AVC é isquêmico ou hemorrágico. Sem um ataque eu não consigo tratar ele. Tá? Então preciso. Tá bom? Então tudo vai depender da minha suspeita. Faço a glicemia, solicito perfil lipídico, hemograma, creatinina, sabe? Eu vou buscando que órgão que está afetado aqui. Tá? Então, por isso que fala, uma avaliação clínica e laboratorial. Muito importante isso. Tá bom? O que a gente tem que fazer? Porque aqui dentro da emergência hipertensiva, na verdade, a gente engloba várias situações. Tá? Eu coloquei para vocês alguns tópicos, mas lembrando de uma coisa, não vamos falar do tratamento da situação em si. Estamos falando do tratamento da emergência hipertensiva. Tá? Desse pico pressórico, dessa pressão muito alta. Tá? Ninguém vai falar de terapia com trombólise, com alteplase, ninguém vai falar disso, de cirurgia para aneurisma, não. Tá? De parto, cesárea. Sou maluco de falar de GO para vocês aqui agora. Tá? Então, não, estamos falando da pressão. Tá? Então, de forma bem rápida também, tá bom? Encefalopatia hipertensiva. O que pode acontecer? Muita pressão, certo? E muita pressão a nível cerebral. Por isso se chama encefalopatia hipertensiva. O que a gente vai fazer?
baixar essa pressão. Lembra? Estamos com pico. O que podemos usar? Vasodilatadores, que via endovenosa, certo? O nitroprussiato é uma opção muito boa, porque ele é um vasodilatador tanto de artéria quanto de venas, de veias, tá? E guardem essa informação, que o nitroprussiato, ele dilata tanto veias quanto artérias. Não se esqueçam disso. Posso utilizar um antagonista canal de cálcio também, de hidropiridínico, como a nicardipina, também, nessa situação. Ela tem várias opções, tá? Vamos para a próxima, que é a mais importante, uma das mais importantes. Tá? Um AVC, situação de AVC isquêmico ou hemorrágico. Estou com ataque de crânio, já sei o que está acontecendo, tá bom? Ponto importante para vocês, pessoal. Não estou falando do tratamento do AVC aqui, tá? Estamos falando da emergência hipertensiva. Então, uma opção muito boa é um beta-bloqueador, ou seja, labetalol. E também posso utilizar de novo o antagonista de canal de cálcio, como a nicardipina. Tá? Essa é uma opção muito boa nessa situação de AVC isquêmico ou hemorrágico. Tá? Labetalol ou a nicardipina. Também, tranquilo. Solicitei ataque, aí eu fui ver se era isquêmico ou hemorrágico, aí eu parto para o tratamento do AVC. Sem ataque, pessoal, eu não trato AVC nenhum. Tá? Isso já tem que ficar na cabeça de vocês. Não posso me dar o luxo de tratar um paciente com AVC sem uma tomografia. Tá? Isso não existe, isso é maluquice. Tá? Então, vou precisar. Ah, mas no meu hospital o tomógrafo está estragado, não sei o quê. O paciente vai ter que fazer no particular. Tá? Mas vocês não podem decidir tratar assim na loucura. Porque senão, se eu entro com uma terapia para quebrar esse trombo, certo? Suspeitando que é um AVC isquêmico, por mais que ele seja o mais frequente mesmo, e o teu paciente tem um AVC hemorrágico, tu acabou de matar uma pessoa. Tem grande chance, inclusive. Tá? Então, não. Sem ataque não se trata. Tá? Mas a gente está falando da emergência hipertensiva. Uma outra aula falaremos do AVC. Edema agudo de pulmão. Então, insuficiência ventricular esquerda, aguda, que repercute a nível pulmonar. Edema agudo de pulmão. O pulmão está encharcado. Como que eu trato isso? Com diurético. Furosemida. Pronto. Então, furosemida com nitroglicerina, que é outro vasodilatador. Importante isso. Tá? E muito importante que eu não vou usar beta-bloqueador aqui no edema agudo de pulmão. Porque se eu já estou com um coração, já estou com um ventrículo insuficiente, como que eu quero bloquear mais ainda esse coração? Não! Tá? E muito menos o antagonista do canal de cálcio também, o verapamil. Não vou. Tá? Ou hidralazina, por exemplo. Porque a hidralazina, ela leva a taquicardia. Então, eu preciso saber como tratar e o que não usar. É um detalhe muito importante também. Síndrome coronariana aguda, infarto, angina, não sei. Depende do eletro para vir mostrando, ou de enzima cardíaca, tá? Mas num contexto geral. Vamos entender aqui. Como a gente baixa essa pressão? Com nitroglicerina, tá? Não nitroprussiato. Evito o nitroprussiato aqui. Eu tenho que usar nitroglicerina. Por quê? Porque a nitroglicerina, pessoal, ela é venodilatadora, ou seja, ela dilata só as veias. E o nitroprussiato, eu falei para vocês agorinha, ele dilata veia e artéria. Então, se eu utilizo o nitroprussiato, eu acabo levando a um fenômeno chamado roubo coronariano. E aí eu pioro mais ainda a perfusão desse coração. Então, quando eu dilato as artérias também, as artérias sanas roubam o sangue oxigenado. E aí eu aumento a área de isquemia, certo? Então, não uso o nitroprussiato porque ele dilata artéria e vena. Eu utilizo nitroglicerina. Eu quero só vena dilatada no infarto, tá? Com um beta-bloque de novo, no caso, metoprolol.
Beleza? Outra situação. Aneurisma dissecante de aorta. Uma situação gravíssima. A emergência das emergências. É esse aneurisma, tá? Contexto geral de novo, porque o tratamento é cirúrgico, tá bom? Beta-bloqueador, de cara. E aqui eu preciso que essa frequência cardíaca esteja abaixo de 60. O cara tem um aneurisma dissecante, tem uma dissecção, tem um sangue entre as túnicas. Imagina só, tá? Gravíssimo. Primeiro passo, baixar a frequência cardíaca abaixo de 60. Depois que eu utilizei esse beta-bloqueador, que pode ser o labetalol de novo, eu entro com o nitroprusiato, mas só depois que eu baixei a frequência, tá? Aí é a minha conduta pro aneurisma. Mas eu já falo dela para vocês daqui a pouquinho, algumas peculiaridades. Pré-eclâmpsia grave, né? Ou a eclâmpsia ou a iminência de eclâmpsia, que seja, tá? Importante, pessoal. Tratamento é o parto, então não vamos mexer com isso. Vamos entrar com sulfato de magnésio para prevenir convulsão. Sulfato de magnésio não é para o tratamento da pressão arterial. O sulfato de magnésio é para as convulsões. Eu quero evitar que essa grávida tenha uma convulsão com sulfato de magnésio. E aí eu entro com a hidralazina de vasodilatador, tá? E a metildopa, ou alfa-metildopa, tá? Que é justamente o antihipertensivo da gestante, tá? Lembrando que o sulfato de magnésio é para convulsão, para evitar convulsão. Tá? E aí outras situações, como situações de intoxicações exógenas, como a crise adrenérgica, numa situação de um feocromocitoma, tá? Que eu tenho uma opção de atuar bloqueando os alfa-receptores e os beta-receptores, tá? É muito importante. Então eu bloqueio os dois, tanto o alfa quanto o beta, porque eu tenho uma crise adrenérgica, tá todo mundo estimulado, tá? Então nessa situação, fentolamina, para justamente bloquear os alfa-adrenérgicos e o vasodilatador. Posso utilizar o vasodilatador, mas o mais importante que eu queria falar da crise adrenérgica é nunca usar o beta-bloqueador sozinho aqui. Bom, senão eu pioro de vez a situação, tá? E situação de intoxicações exógenas. Vamos seguir. E aí, para terminar, agora, real oficial, vamos terminar. E você que não se inscreveu ainda no meu canal, deve se inscrever. Se já chegou aqui até agora, já me aguentou até agora, me aguentaria em outros vídeos também, tá? Então se inscreve aí rapidão. Vamos terminar. Conduta. O que eu faço? Já aprendi o fármaco, já aprendi as situações. Gente, conduta. Já sabemos baixar rápido, baixar devagar, horas, que fármaco utilizar. Então, a primeira coisa, como sempre, colocar o paciente no local calmo, tranquilo, em repouso. Pegamos isso, por mais que seja difícil, tá? Aqui, gente, questão da PAM de novo. De 10 a 20% na primeira hora, 5 a 15% nas próximas 23 horas, tá? Então, eu tenho aí 24 horas para trabalhar essa minha PAM. Beleza, tá? Mas o que eu quero falar para vocês sobre essa conduta, porque é um quadro muito variável, dependendo da patologia em si, é sobre essas 3 exceções, tá? Dissecção aórtica, AVC isquêmico e o AVC hemorrágico. Aí a gente termina. Tudo que a gente viu até agora era, eu não vou baixar muito rápido essa pressão, tá? E nem demais essa pressão. Quero minha meta, calculei a PAM e tudo mais. Só que no caso da dissecção aórtica, pessoal, eu não tô nem aí para isso. Aqui, gente, a cirurgia é definitiva. O tratamento é cirúrgico, acabou. A gente só precisa que o paciente fique estável. Eu só quero estabilizar ele. Tá? Aqui a dissecção aórtica é a emergência das emergências. Agora apertou. Tá? E a gente já viu, eu entro com beta-bloqueador para baixar a frequência cardíaca, depois um vasodilatador, nitroprusiato. Show, já vi isso. Tá? Só que aí eu fico assim, cara, mas e aí? Você escreveu ali, eu vou baixar para de 100 a 120
Em 20 minutos mesmo? Não é 20 horas, será? Ou 20 dias? 20 minutos é muito rápido para despencar essa pressão. É, gente. Por isso que é uma exceção. Tá? Então, aqui na dissecção aórtica, eu posso me dar o luxo, não me dar o luxo, mas eu vou ter que baixar muito rápido e de forma muito brusca. Tá? É uma abordagem muito, como que eu poderia falar para vocês, muito agressiva. E aí você poderia me perguntar também, mas e aí? Fazendo isso, eu não posso levar o paciente a ter um AVC isquêmico ou um infarto agudo de miocárdio, porque você acabou de falar isso? Posso. Então, o paciente pode sair com sequela. Mas se eu não fizer nada, ele vai morrer. Dissecção aórtica é a emergência das emergências. Ou ele sai com uma sequela, e na grande maioria das vezes vai sair com uma sequela dessas, ou, se eu não fizer, ele morre. Tá maluco. Tá? Então é complicada essa situação. Tá? Próxima exceção, AVC isquêmico. No AVC isquêmico, gente, ó lá a meta para ele. No AVC isquêmico, eu vou permitir que o paciente tenha uma pressão tão alta assim, não vamos baixar não? Como assim? Vamos permitir. Não vou baixar não. Vamos deixar. Certo? Por quê? Na situação de um AVC isquêmico, gente, eu tenho já morte de neurona, tenho obstrução. E nesse AVC isquêmico, nós temos o que se chama de área de penumbra, que é uma área ao redor da parte infartada, da parte com isquemia, que tem um fluxo diminuído, que talvez esteja recebendo fluxo por alguma artéria colateral ou ainda está passando ali pela obstrução um pouco de sangue. Isso a gente chama de área de penumbra. Tá muito importante essa área de penumbra. Por quê? Se eu reduzir muito a pressão do meu paciente de um AVC isquêmico, o sangue que estava fazendo força para passar, ele não passa mais. E aí a minha área de isquemia cerebral, que era pequena, vai fazer isso aqui com a área de penumbra. Ó. Eu aumentei o AVC do meu paciente, se eu baixo a pressão dele. Então eu permito que ele continue com a pressão alta no AVC isquêmico. Então é uma situação muito diferente. E ainda mais diferente se eu for partir para usar algum trombolítico ou sem trombolítico. Mas isso a gente vai ver na aula de AVC, tá? E aí os valores vão mudando também. Mas o interessante é a questão da piora da perfusão da área de penumbra, se eu baixar, tá? E o AVC hemorrágico, pessoal, é outra exceção também, tá? Então, eu posso ali permitir que essa pressão sistólica do paciente baixe, por exemplo, a menos de 140 na primeira hora. Por mais que fala também nas primeiras 6 horas, né? A PA sistólica de 150 a 200, tá? Mas ali, tá ali minha meta, ó, sistólica 140, 1 hora. É diferente. Estão vendo como que muda tudo? Muda tudo no AVC. E para eu conseguir ter todas essas condutas em torno do AVC, sem uma tomografia de crânio, eu não sei se é isquêmico, se é hemorrágico, se vai trombolizar, se não vai, que área que foi afetada, que área não foi afetada. Complicadíssimo, tá? Complicadíssimo, tá bom? Então essas exceções vocês têm que levar em consideração. E sempre, pessoal, nesse paciente de uma emergência hipertensiva, vale muito a pena investigar uma hipertensão arterial secundária, tá? Porque esse paciente já deve estar utilizando vários fármacos, já não está responsivo aos fármacos antihipertensivos, pode estar relacionado com alguma estenose de artéria renal, quem sabe, tá? Então eu investigo essa hipertensão arterial secundária, tá? É muito importante, tá bom? Isso varia, gente, varia muito de cada livro, de cada guia, de cada protocolo. Mas essas circunstâncias objetivas, assim, muito específicas, não vão mudar, tá bom? Então, terminamos aqui a situação
das crises hipertensivas, pessoal, um assunto muito importante e muito frequente no meio hospitalar. Beleza? Aproveita aí, se inscreve mais uma vez, deixa um joinha, muito obrigado a todos. Qualquer dúvida, manda um alô lá no WhatsApp ou deixa um comentário aí embaixo.